Sabe como foi o carnaval do Silvio Almeida? Como é que foi o carnaval do ministro Silvio Almeida? Ele deve estar trabalhando, porque tem um monte de problema para resolver, né? Olha lá. Então, ele tá trabalhando, ele tá fazendo um monte de coisa interessante. Ah, não, ele não tava? Ele não tava trabalhando? Ah, que fofo! Meu Deus, caramba, ele tava no carnaval. Afinal de contas, as pessoas precisam se divertir, né? Deu muito o que falar esse ele, professor. o Galo, e quem será esse rapaz aí? Eu não sei quem é o Nossa. rapaz que tá no meio ali. Mas essa escola é a escola que colocou, você viu que colocaram os policiais como Eu vi. demônio? Assim, Júnior, eu fiz até um story falando sobre isso, porque eu vi os comentários e tal. Eu penso o seguinte, acho que a gente precisa parar de ficar patrulhando a arte, assim, o tempo todo, né? As pessoas ficam procurando o tempo todo uma coisa pra criticar, pra questionar e tal. E aí, assim, se você coloca os policiais como fantasiados lá de demônios, como eles fizeram, então é que você apoia bandido. Não é assim. Eu penso o seguinte, o hip hop tá na gênese do hip hop e da história do hip hop, essa difícil relação, para dizer o mínimo, com a polícia militar, sobretudo. Então isso é histórico no hip hop. Tem muitas músicas, muito rap que fala sobre isso. Então tá dentro do âmago da cultura hip hop a crítica à polícia, né? Não por razões fortuitas, não, porque infelizmente é o que acontece. É como as pessoas que moram na periferia muitas vezes veem, sobretudo o jovem de periferia, né? Muitas vezes vê a polícia. Claro, ele é influenciado também pelas próprias músicas, né? Então ele acaba criando nele um imaginário ruim também, e às vezes até exageradamente ruim por causa do que se fala sobre a polícia, né? Mas o fato é o seguinte, o fato é que essa relação é difícil, é complicada, ela é marcada por violência muitas vezes. Eu já apanhei da polícia quando eu era adolescente, né? Apanhei pelas costas, eu já falei isso várias vezes, assim, eu tinha, sei lá, 15 anos, e eu tava de madrugada, moleque, comecei a sair de madrugada muito cedo, assim, então eu tava perto da minha casa, com um grupo de outros moleques da mesma idade que eu, indo pra um samba que tinha perto de casa. E a polícia parou a gente, sim, uma truculência descomunal de madrugada. A gente tava perto de casa, na rua de cima da minha casa, e empurraram a gente numa porta de uma drogaria e tal, e bate, não sei o quê. E aí ele me empurrou, quando ele terminou de me revistar, ele me empurrou e falou, vai embora. Aí eu virei assim e falei pra ele, já tô indo. Quando eu fiz assim e virei de volta pra sair andando, ele me deu um soco na cara pelas costas. Então, assim, isso acontece, né? Então, a gente não pode generalizar para um lado ou para o outro, mas isso acontece, né? Então, se a escola fez uma homenagem muito merecida, a meu ver, ao hip hop, inclusive o Eric J, que é um DJ brasileiro que foi 5 vezes campeão mundial e ninguém dá trela, a Vai Vai fez um carro alegórico em homenagem ao Eric J, o que eu achei, uma coisa muito merecida, porque o Eric J é um cara muito merecedor dessas homenagens. Então, se a escola está homenageando o hip hop, ela não podia retratar essa relação de outra maneira. Não tinha como ela fazer outra coisa, né? Então faz parte do objeto artístico que a escola criou. Então não é necessariamente uma demonização generalizada da instituição policial, mas é um retrato de como o hip hop vê a polícia, né? Então, se você deixa o objeto artístico falar por si, e acho que também é o mais adequado, né? Óbvio que a arte hoje tem muita militância e tal, mas assim, você deixa falar por si, se a coisa for boa, prevalece. Se não for boa, deu no que deu. A Vai ficou em 8º lugar no carnaval e acabou. Amanhã ninguém lembra mais. Tem deputados querendo tirar financiamento da escola, porque isso incomoda também a instituição, né? Porque assim, é uma escola que ganha do Estado recursos. Não sei se isso é só para aparecer, não sei se eles têm como fazer isso. Acho que nem tem como fazer isso, né? Não sei, mas é outro problema brasileiro, né? A relação que o setor artístico tem com o Estado, né? A arte no Brasil não anda, né? A arte, ou pelo menos a arte cara brasileira, nem a barata também, né? Não anda sem o Estado, né? Então, ou você fica num ostracismo violento, assim, e lutando para poder mostrar sua arte nos rincões brasileiros por aí,
Ou você entra num edital qualquer, entra para buscar uma verba de não sei da onde e tal, e aí a arte brasileira funciona muito em função da verba estatal, né? Então é sempre um problema quando começa essa discussão, vamos tirar a verba, não vai ter mais, agora vai ser não sei o quê, agora tem a lei não sei o que lá, agora tem... Então, é uma relação também muito difícil e complicada. Soma-se a isso ainda, a questão que o setor artístico brasileiro é dominado por determinadas figuras, né? Aí tem um outro problema ainda, porque aí o dinheiro, o grosso parece sempre muito direcionado por determinadas figuras do mainstream artístico brasileiro, né? Então, é o Brasil, né? É o Brasil velho de guerra. O que temos aí? Cê não parou por aí. Não? Não parou por aí. Silvio Almeida também foi tema da escola. Ele virou o Luiz Gama, é isso? Ele foi tema, não. Ele personificou um Luiz Gama imberbe, o que já é uma coisa assim. Deveriam ter metido uma barba nele, né? Se é carnaval, se é fantasia, nada mais justo do que o ministro colocar uma barba para representar o Luiz Gama. Não adianta ele representar o Luiz Gama só porque tá falando que ele é o Luiz Gama, né? Então ele representou o Luiz Gama sem parecer o Luiz Gama, que é um negócio esquisitíssimo, né? Deu o que falar isso aqui, porque é o seguinte, isso aqui gerou... O Felipe Hermes comentou, no carnaval, homem sem fantasia de mulher. Branco usa kimono, japonês usa chapéu de viking e o Silvio Almeida de fantasia de liberal. Gerou uma chuva de críticas e o pessoal começou a atacar. E o Pedro Menezes, o liberal Pedro Menezes, falou: Luiz Gama era mais parecido com o Silvio Almeida do que qualquer um do movimento liberal atual. Ele virou um Tolkien do Livres, mas passou a vida fazendo o que o Livres tem medo de fazer, boicotando a extrema-direita que se diz liberal, sem medo dos custos políticos a curto prazo. E eu vi que Vossa Excelência também comentou um assunto. Eu fiz aqui, um comentário, né? Eu fiz um comentário sobre isso. De novo, né? É aquele problema da gente tentar ser dicotômico onde não dá para ser dicotômico, né? Então, a comparação que ele faz, assim, eu concordo com ele, que eu disse ali no meu post ali, né? Na minha thread, eu concordo que o Luiz Gama seja muito diferente do movimento liberal atual. Se é que a gente pode dizer que existe um movimento liberal atual, né? O que eu acho é que no Brasil do século XXI, o liberalismo é um divertissement, como diziam os filósofos franceses, é um divertimento de rico que não quer pagar imposto. Imposto é roubo e não sei o quê. Então, o movimento liberal brasileiro se resume a isso. Gente que tem grana e que não quer pagar imposto. Esses caras não gostam de pagar nem palestrantes. Já me chamaram para palestrar muitas vezes, inclusive em eventos grandes que eles têm no Brasil aí, os caras não querem, eles querem que você vá de graça, porque o movimento liberal, que é formado de empresários e gente que tem dinheiro, precisa da minha palestra gratuita para ele sobreviver. Então eu não fui. Aliás, nunca mais fui em palestra nenhuma. Agora acho que já nem vão me chamar mais, mas eu andei recusando porque os caras que defendem o livre mercado as trocas voluntárias e o capitalismo não podem querer que alguém palestre de graça nesses eventos deles que tem até patrocínio de banco, de empresa grande, de empreiteira e tudo. Então, esse é o movimento liberal brasileiro. É óbvio que o Luiz Gama não tem nada a ver com isso. É óbvio que o liberalismo histórico, né, que vem lá do século XVIII europeu e desemboca aqui no Brasil justamente durante o movimento abolicionista, né, esse liberalismo não tem nada a ver com o movimento liberal atual, né? Assim, praticamente nada a ver. Então, eu concordo com isso. Daí dar um salto e dizer que ele se parece mais com o Silvio Almeida, aí também não dá, né? Não, aí também não dá, porque se o Luiz Gama virou Tolkien do Livres, ele também virou Tolkien pro Silvio Almeida, que criou um instituto, que chama Instituto Luiz Gama, e ele usa o nome do Luiz Gama à torta e à direita também, como se fosse uma representação do pensamento do próprio Silvio Almeida, e não é verdade, né? O Luiz Gama não pensava como o Silvio Almeida pensa.
Então, em termos de atitude, de dizer assim, não, o Luiz Gama era um sujeito intempestivo, era um sujeito radical muitas vezes, era um sujeito contra as oligarquias e tal. Legal, beleza. Então, no comportamento, o Silvio Almeida ele é mais parecido com um sujeito, digamos assim, rebelde, como um esquerdista, do que com o liberal atual, né? O liberal que os palhacitos do bolsonarismo falavam "se curte liberais". Você curte? Prudência e sofisticação. Você curte? Exatamente. Então o Luiz Gama não era um cara da prudência e da sofisticação. Quer dizer, ele era da prudência, mas não era muito da sofisticação, não. Mas ele não se parece com o Silvio Almeida. Esse é o fato. Então, se ele não se parece com o movimento liberal, ele também não se parece com qualquer tipo de pendor revolucionário, porque ele não era um revolucionário, ele era um liberal mesmo. Ele era um liberal, alguém que conhecia o liberalismo clássico, ele era maçom, tinha lá um grau, não sei das quantas, lá na maçonaria, em São Paulo, aqui na Loja América, e defendia as ideias de liberdade. Então isso é um fato, né? O fato dele ser um cara revoltado com a situação escravista brasileira, por exemplo, não faz dele menos liberal, né? Por ser alguém inconformado e revoltado e muitas vezes bastante incisivo na sua luta contra a escravidão, né? Mas isso não significa que ele não era liberal ou que ele era socialista, nada a ver, né? Então é isso, ele não se parece nem com o movimento liberal brasileiro atual e nem com o Silvio Almeida, né? Em termos de atitude, porque o Silvio Almeida nem é um sujeito rebelde assim, como o Luiz Gama era, né? Então, se o Silvio Almeida fosse parecido com o Luiz Gama, ele não estava no governo. Esse é um ponto. Se o Silvio Almeida fosse em alguma coisa parecido com o Luiz Gama, o Silvio Almeida não seria membro de um governo, né? Então, né, de um governo, inclusive, que é um governo altamente estatista, né? Então, o Luiz Gama jamais seria adepto de um governo como o governo Lula. É isso.